o centenário do escritor Jorge Amado. O criador de uma Bahia mítica e picaresca, se ainda estivesse vivo, estaria fazendo 100 anos. Na entrevista de hoje, vamos conversar com Jorge Amado Neto, que está coordenando todas as comemorações em torno da efeméride. E vamos saber como revisitar esta obra fundamental através de exposições, palestras, documentários e, claro, de sua releitura. Na Dica de Leituras, muitas histórias na análise dos livros A Carne e o Sangue, de Mary Del Priore, e ABC, de Raquel de Queiroz, de Lilian Fontes. O Leituras conversa agora com Jorge Amado Neto. Jorge, vamos falar do centenário do seu avô, Jorge Amado, que era uma figura interessante, né? O Jorge ele foi muito marcado por duas fortes características de sua literatura. A questão picaresca, que é toda a tradição do romance picaresco ibérico, e a questão social, que há que vai além da discussão panfletária sobre essa questão social. Há realmente um compromisso social na obra dele. Quer dizer, como é que está, durante o centenário do Jorge Amado, essa releitura da obra dele? Nesse momento, está sendo feita uma releitura geral da obra, onde todos os aspectos da literatura de Jorge Amado estão sendo trazidos à discussão. Então, a fase em que ele discute sobre a questão do ciclo do cacau, a fase em que ele trata sobre os problemas sociais, sobre o seu engajamento político, as questões que ele trazia sobre a questão da desigualdade social, a fase de Jorge Amado em que ele tratava sobre livros, sobre literatura infantil, também está sendo explorada. Na verdade, a ideia é trazer uma renovação quanto à leitura de Jorge Amado, fazer com que novos leitores passem a ter contato com a obra de Jorge Amado e conheçam todos os segmentos da obra dele, que na verdade passa por diversos ambientes e cada um deles deve ser explorado. E esse ano é um ano que a gente está contando com diversas atividades culturais que estão mostrando um pouquinho mais sobre a obra de Jorge Amado. Agora, há um negócio interessante na obra do Jorge, porque ele tinha um aspecto renovador que é pouco salientado na discussão. Por exemplo, no Tieta do Agreste, ele é o primeiro escritor brasileiro a discutir questões ambientais, questões do meio ambiente, que só agora, quer dizer, o Tieta do Agreste é o quê? Da década de 70, 75, 76, por aí. Quer dizer, são questões que só agora estão vindo mais à tona de uma maneira mais específica, né? E que ele já discutia essas questões lá, né? Quer dizer, como é esse aspecto também da obra dele? É importante. Uma característica da obra de meu avô é que ele tratou em diversos livros sobre questões sociais que ainda hoje são bastante presentes. Uma delas é a questão ambiental, a questão da busca pela preservação do meio ambiente, a preocupação em relação a se ter sustentabilidade, você ter o desenvolvimento, mas você voltar seus olhos para a questão da proteção ambiental. Mas você pega, por exemplo, um livro como Capitães da Areia e você vê que a questão social dos meninos de rua que sofriam todos os tipos de violência, de preconceito, que até hoje é presente. Então, assim, é uma característica marcante em vários livros dele, o fato de ser um livro sempre atual. Trata de questões sociais, de questões ambientais, de diversos temas que são até hoje atuais. E a gente vê as universidades, as escolas desenvolvendo trabalhos, discutindo a obra de Jorge Amado, fazendo a contextualização, fazendo uma análise comparativa da época em que o livro foi escrito com o cenário atual. E é um livro de 33, salvo engano, é da década de 30, o Capitães da Areia. Salvo engano, de 33, não tenho certeza. Uhum. Quer dizer, ou o Brasil não muda, o Jorge Amado era um visionário. Pois é. Infelizmente, o livro ainda reflete uma realidade que nós enfrentamos. Infelizmente, ainda é uma realidade que a gente enfrenta, mas já mostra que aquelas preocupações surgem no momento em que é necessária a movimentação política para que
haja algum tipo de mudança. Então a preocupação surgia desde aquele momento e infelizmente ainda é uma realidade para a gente. Há uma outra questão que é muito discutida sobre o Jorge e que eu acho de certa forma equivocada, que se vê ele como um escritor eminentemente baiano, né? Quer dizer, que toda a ação dele... Mas, olha, você tem Os Subterrâneos da Liberdade, que se passa em São Paulo, num outro ambiente, num ambiente urbano, numa outra contextualização, onde ele vai além das questões políticas também, porque ele começa a discutir uma questão de relações de classes de uma maneira mais profunda, né? Porque mesmo os burgueses que apoiam os comunistas, eles são opressores, né? E havia uma conveniência do Partido Comunista em fazer essa aliança. Quer dizer, ele mesmo dentro da estrutura do Partido Comunista, ele tinha posições críticas ao partido. Com certeza. Ele estava vinculado ao partido e, na verdade, era um segmento ideológico que mais se aproximava com as próprias convicções dele. Mas ele foi filiado ao partido, ele esteve dentro do partido até o momento em que o partido atendeu às expectativas dele. Mas ele não se prendia a exatamente tudo que era posto. Ele era crítico nos momentos em que deveria ser e não necessariamente concordava com todos os posicionamentos. E o fato dele ter discutido nessa época de profundo engajamento político essas questões envolvendo a grande discussão sobre a questão socialista no Brasil, fez com que, consequentemente, ele ampliasse os horizontes e saísse apenas daquele contexto regionalizado da Bahia. Ele mais ou menos replicava o que o Pedro Arcanjo, que é o protagonista do Jubiabá, dizia, né? Meu materialismo não me limita. Exatamente. Ele dizia, sou materialista, mas meu materialismo não me limita. Então, até em relação à questão da religiosidade, até a questão de fé, ele se declarava ateu. Mas ele era uma pessoa que lutava e sempre lutou pelas liberdades em todos os segmentos que ela pudesse se manifestar. A gente tem o exemplo da emenda à Constituição de 46, em que ele foi constituinte, na época era deputado federal pelo Partido Comunista, em que ele foi o autor da proposta que permitia que houvesse liberdade de culto no Brasil, antes não havia. Desde a proclamação da República não se tinha mais uma religião oficial, mas nas entrelinhas e de forma difusa você tinha uma presença muito forte, principalmente da Igreja Católica, que ainda promovia muita repressão em relação às demais religiões cristãs, protestantes, as religiões de matrizes africanas, e ele precisou fazer muitas manobras políticas para conseguir que essa proposta dele fosse aprovada pelo Congresso. Então, em primeiro lugar, ele buscou fazer com que a sua proposta fosse levada diretamente a Prestes e não apresentada à bancada do Partido Comunista, porque se apresentada, a bancada imediatamente iria descaracterizá-la, dizer que não haveria possibilidade, já que o segmento comunista não entendia ser a religião algo que pudesse ser interessante para o povo, mas ele, juntamente com o secretário-geral do partido à época, tiveram uma conversa com Prestes e conseguiram o aval de Prestes. A bancada do Partido Comunista, portanto, aceitou a proposta. Havia o aval de quem ele chamava de Cavaleiro da Esperança na época, de Luiz Carlos Prestes. E uma vez com o aval de Prestes e com a aceitação da bancada, ele foi apresentar aos demais membros da Constituinte. E, para evitar que uma proposta do Partido Comunista fosse liminarmente rejeitada, ele colheu a assinatura de diversos outros deputados, apenas ele de deputado comunista, a exemplo de Gilberto Freire, a exemplo de o próprio Café Filho, de Otávio Mangabeira. Então ele teve condição de apresentar e de ter a proposta aprovada. Hoje
Até hoje consta na nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 6º, a questão sobre a liberdade de culto no Brasil. Ele disse que foi a grande contribuição dele como parlamentar. Porque ele até se queixava, que ele parou de escrever para ser parlamentar. Ele se queixava, ele ficou extremamente incomodado, ele não queria atuar como parlamentar. Ele, na verdade, se candidatou por conta de uma necessidade do partido. O plano dele era ser eleito e rapidamente abandonar o cargo e deixar o cargo para outro membro do partido. Mas, por questões político-partidárias também, ele continuou até o momento em que o Partido Comunista foi posto na ilegalidade e ele teve que abandonar o país. Uhum. Foi quando ele foi morar, ele foi para a Rússia e tal. Ficou exilado na Tchecoslováquia, na época ficou exilado na França. Inclusive, minha tia Paloma nasceu durante o exílio na Tchecoslováquia. Uhum. Agora, o Jorge, ele é interessante esse aspecto da obra romanesca dele. Ele, além dessas renovações todas que a gente está falando, curiosamente, uma diversidade muito grande, né? Porque tem livros dele que são fundamentais, que eu acho que terminou não sendo muito divulgados exatamente por conta não uma certa renúncia, mas um certo afastamento daquilo que sempre se esperava a cada novo livro do Jorge, que era a questão mais picaresca, sobretudo a partir do Gabriela. Por exemplo, um livro como Farda, Fardão, Camisola de Dormir, que eu acho um dos grandes momentos dele, que é de um lirismo danado, de um lirismo muito forte, e é um livro muito pouco conhecido dele, né? Quer dizer, o Centenário, ele, de certa forma, vai contribuir para que esse outro aspecto da literatura dele acabe ressurgindo? Sem sombra de dúvidas. Aliás, todos os aspectos que a gente está abordando no Centenário têm por finalidade fazer com que a obra de Jorge Amado seja cada vez mais viva. Nós temos por objetivo fazer com que cada vez mais leitores se interessem e cada vez mais leitores conheçam com profundidade a obra de Jorge Amado. Então, a gente busca, através dessas ações no Centenário, fazer com que livros que sejam ditos menos conhecidos passem a ser do conhecimento das pessoas, através de amostras de livros, através de eventos culturais. O próprio filme Capitães da Areia é uma obra bastante conhecida, talvez a mais conhecida de meu avô Jorge, teve um papel muito importante. Filme dirigido por minha prima Cecília. Você leva a uma gama de interessados por Jorge Amado, mas que não tiveram ainda a oportunidade de ler determinados livros, a ter contato através do cinema e buscar os livros após ter tido aquele primeiro contato com o cinema. Então, para a gente está sendo um ano muito importante, um ano em que Jorge Amado está celebrando o seu centenário. É um ano de vida, não é um ano em que se faz alusão ao fato dele ter nos deixado, mas é um ano em que Jorge Amado cada vez mais se fortalece como escritor e permanece vivo nas suas obras.